Olá, muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula sobre inelegibilidades, sobre incompatibilidades e sobre condições de elegibilidade. Ou seja, nós estamos falando do registro de candidatura e se falamos de condições de elegibilidade. Na última aula falaremos aqui nesta de incompatibilidades e de inelegibilidades, ok? Eu sei que são termos talvez difíceis de guardar, são jargões técnicos do direito, especificamente do direito eleitoral, mas são termos que nós não podemos deixar de mencionar, porque para não gerar confusão linguística, se eu trocar esse termo por outro, isso pode fazer alguma confusão, porque são termos, são jargões fundamentais, então não tenho como fugir deles. Me perdoem por estar falando esses palavrões, ok? Já é um lugar comum lembrar que a palavra candidato vem do latim candidatus, que quer dizer aquele que se veste de branco. Um branco que simbolizaria pureza, honra imaculada. Enfim, ficha limpa, diríamos nos dias de hoje. Eu sei, essa aspiração da República Romana parece um pouco engraçada, já que, como vimos na aula 2, a violência e a trapaça estão no DNA da luta pelo poder. E desde que o mundo é mundo, quem disputa posições de mando nem sempre é tão puro de intenções assim. Mas este curso aqui falamos de candidatos a cargos eletivos e não candidatos ao sacerdócio religioso ou à santidade. A sociedade e a lei eleitoral, embora não exijam uma qualificação moral rigorosa dos candidatos, exigem deles um mínimo de honestidade no trato da coisa pública, do dinheiro público, dos cargos públicos. Espera-se também que aqueles que almejam cargos eletivos aceitem o princípio da paridade de armas, o princípio da isonomia de candidatos, da igualdade de condições de disputa dos candidatos. Vamos falar primeiro do princípio da paridade de armas e de uma de suas implicações práticas, que são justamente as incompatibilidades. Se dois esgrimistas vão para uma disputa, um deles não pode ter o florete, aquela espadinha com que eles lutam, maior do que a do outro. Do mesmo modo, nas eleições, a lei eleitoral se esforça para que nenhum dos adversários possua uma vantagem competitiva injusta. A posse de cargos públicos, eletivos ou não, por exemplo, se mostra uma vantagem competitiva, daí a criação de hipóteses das chamadas incompatibilidades. Vejam bem, é incompatível, vocês vão concordar, com uma disputa eleitoral, por exemplo, que um ministro de Estado se candidate em eleições com, com desigualdade, em desigualdade de condições com o cidadão comum. E ele pode fazer isso porque, como ministro, ele tem poder de tomar decisões que vão beneficiar sua própria campanha. Por exemplo, imagine um ministro da Agricultura, candidato a prefeito de determinada cidade, digamos, Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Digamos que ele aumente, durante o seu exercício no ministério, o fomento à aquisição de máquinas agrícolas, justamente no ano de sua eleição, e dê um tratamento privilegiado e bem disfarçado para o seu próprio município, na aquisição de tratores e máquinas afins, defensivos agrícolas, etc. Ele está usando o poder de seu cargo para obter vantagem injusta nas eleições. Ele está usando um florete mais comprido, mais veloz contra outros esgrimistas. Por isso, a Lei Complementar número 64 de 1990 diz que ministros de Estado são incompatíveis para as disputas eleitorais enquanto estiverem no cargo.
Um ministro de Estado não pode disputar nenhum cargo eletivo enquanto estiver no cargo de ministro do Estado. Não pode se candidatar à presidência ou à vice-presidência da República. Ele não pode se candidatar a deputado federal ou a senador. Ele não pode se candidatar a governador de estado ou deputado estadual. E também não pode se candidatar, e isso importa mais para esse ano, para as eleições de 2024, a prefeito e vereador. Vejam bem, enquanto estiver no cargo de ministro, caso queira se candidatar, ele precisa, e ele pode se candidatar, mas ele precisa antes se desincompatibilizar. Mais uma vez, um palavrão aí. Ele precisa deixar o cargo de ministro. Mas desde o momento que, no processo eleitoral, o ministro de Estado precisa estar desincompatibilizado, desde que momento, eu pergunto, né? Chutem aí, no prazo de 2 meses antes das votações, ou seja, quando começar a campanha eleitoral de fato, seria um marco temporal coerente, na verdade. Até poderia ser, mas a lei complementar diz que o ministro de Estado deve abandonar o seu cargo 6 meses antes das eleições, no mínimo, para se desincompatibilizar. A Lei 64, Lei Complementar 64 de 1990, é uma das leis mais complicadas, eu devo dizer, do nosso ordenamento jurídico. Ela foi mal esquematizada, na minha opinião. Ela foi mal trabalhada, foi mal redigida. É um terror, quem já estudou para concurso público, em que se cobrou a matéria de direito eleitoral, ele é um terror para os concurseiros que vão enfrentar direito eleitoral em suas provas. Por isso, e porque esse curso é um curso de aulas breves, não será possível falar de cada hipótese de desincompatibilização em particular, nem do prazo para se desincompatibilizar. Há prazo de 6 meses, há prazo de 4 meses e há prazo de 3 meses. Seria uma aula muito enfadonha, muito chata, além de desnecessária, até porque temos aplicações de informática que podem fazer esse trabalho de cruzamento dos inúmeros artigos, incisos e alíneas da Lei Complementar 64 de 90, bem como de algumas jurisprudências, para dizer se um detentor de determinado cargo precisa ou não se desincompatibilizar para sair candidato a prefeito ou a vereador. Bem como ela diz qual é o prazo, esses aplicativos dizem qual é o prazo mínimo para que essa desincompatibilização ocorra. Em que prazo mínimo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar uma excelente ferramenta da Justiça Eleitoral para você verificar as incompatibilidades. Está no site do TSE, ok? O endereço é o que está na descrição do vídeo. Lá você vai selecionar o cargo ocupado e a eleição que o ocupante desse cargo pretende disputar. Por exemplo, vai selecionar o cargo ocupado de agente comunitário de saúde, que é um servidor público municipal, e o cargo pretendido de vereador. O site vai te dar o resultado. O agente comunitário de saúde precisa, sim, se desincompatibilizar e deve fazê-lo no prazo de 3 meses antes das eleições. Mais precisamente, um dia antes de 6 de julho de 2024. Agora, atenção. Alguns professores de direito eleitoral costumam distinguir desincompatibilização de afastamento. Eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo aqui essa distinção. No caso de detentores de cargos que podem ser demitidos a qualquer momento e que não são servidores contratados ou efetivos, o caso do ministro de Estado que eu dei, por exemplo, é preciso pedir exoneração do cargo, uma demissão mesmo. No caso de servidores admitidos após concurso, para cargo efetivo ou não, o que ocorre é um afastamento temporário. O agente comunitário de saúde
de nosso exemplo, vai ficar 3 meses fora de suas funções e depois vai voltar. E aqui eu quero que você aumente um pouco a sua atenção. Aumente a sua atenção. Eu disse que esse é um curso prático e que um curso que quer evitar que as pessoas e um curso que eu quero que as pessoas evitem processos, ok? Afastamento para disputar eleições não é férias prêmio, não é folga. Aquele que se afasta de seu cargo público para simular uma candidatura está cometendo uma fraude e pode responder civil, administrativa e penalmente por esse migué, ok? Como se diz na linguagem coloquial. É possível que seja enquadrado também em algum crime eleitoral ou crime comum. Há meios de o Ministério Público, a Polícia Federal ou a Polícia Civil, dependendo da localidade, apurarem isso e tanto a Justiça Eleitoral quanto a Justiça Comum julgam ilícitos de candidaturas fraudulentas de pessoas que apenas queriam aproveitar o afastamento eleitoral para tirar umas férias, digamos. Não faça isso. Uma última anotação sobre incompatibilidades. Elas não envolvem apenas detentores de cargos públicos, mas também agentes privados, como banqueiros em processo de falência, e a não ser que eles se afastem 12 meses antes das eleições em suas funções corporativas. Muito bem. Falamos das incompatibilidades, agora eu vou falar mais um palavrão e eu vou dizer que vamos falar das inelegibilidades. Elas estão relacionadas em parte na própria Constituição Federal, em parte na Lei de Inelegibilidades, a Lei 64, a Lei Complementar 64 de 90. Eu já disse, é uma lei complexa, é um verdadeiro labirinto normativo. A Constituição Federal expressamente nos diz que são inelegíveis ou melhor, absolutamente inelegíveis para quaisquer cargos os analfabetos e os inalistáveis, ou seja, estrangeiros e conscritos na prática, estrangeiros e aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. A Constituição também traz expressa mais um caso que chama de inelegibilidade que nós, doutrinadores do direito, aliás, eu não sou um doutrinador do direito, né? Sou apenas um expositor e um operador prático do direito. Okay? Ela também traz o que os doutrinadores chamam de inelegibilidade. Doutrinadores, na linguagem do direito, não quer dizer nada mais do que aquele que escreve livros e publica artigos, tá? Que é um estudioso, né, do direito, professor ou pesquisador. Inelegibilidade reflexa. Então, vamos lá. Inelegibilidade reflexa do quê? Do cônjuge e de parentes do titular de chefia dos poderes executivo, federal, estadual ou municipal, dentro de sua circunscrição eleitoral. O que significa isso? O cônjuge ou a cônjuge do presidente da República, de governadores de estado ou do Distrito Federal e de prefeitos não pode se candidatar enquanto ele estiver no poder. E para que eleições eles não podem se candidatar? Bom, neste caso, precisamos ver qual é o território da jurisdição. O mais certo seria falar em circunscrição eleitoral, mas a Constituição fala em jurisdição do titular. Qual é o território da jurisdição do presidente da República?
É o território nacional, concorda? Então, sua cônjuge não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo enquanto ele ocupar a presidência. Nem a um cargo de senador, nem a um cargo de vereador. O território da jurisdição do governador, por sua vez, é o território do Estado-membro. Logo, a esposa do governador, ou o marido da governadora, ou quem sabe o marido do governador e a mulher da governadora, não podem se candidatar a cargos naquela circunscrição, seja para governador mesmo, seja para deputado estadual, seja para prefeito, seja para vice-prefeito. Já a esposa do prefeito, ou o marido da prefeita, ou o marido do prefeito, ou a mulher da prefeita, não podem se candidatar no território do município. Só a circunscrição, dentro do município. Né? O prefeito não tem jurisdição, não tem circunscrição fora do município, assim como o governador não tem circunscrição, ele não manda fora, ele não governa e não manda fora do território do estado. O governador, o prefeito não manda, não governa fora do seu município, ok? Então, fora dele há a possibilidade de seu cônjuge ou parentes, eu vou falar que tipo de parentes, que grau de parentesco não pode se candidatar. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Em outras palavras, não podem se candidatar a prefeito ou a prefeita ou a vereador ou vereadora dentro do território do município. Mas há exceções a essa regra de inelegibilidade. Me desculpem, de incompatibilidade ou de inelegibilidade reflexa. Há um certo dissídio doutrinário aí, se é incompatibilidade ou inelegibilidade, mas o mais certo aqui é inelegibilidade, tá? Tecnicamente. O cônjuge ou a cônjuge do presidente, do governador ou do prefeito, se já titulares de mandato eletivo, podem sim se candidatar. Dou um exemplo. Se a mulher de um governador já é vereadora em um município, nada a impede de disputar a eleição, a reeleição, uma nova eleição. A outra exceção é o caso de desincompatibilização do titular no prazo de 6 meses anteriores às eleições. Um exemplo, a esposa de um prefeito deseja se candidatar à prefeitura ou à vereança desse mesmo município. Nesse caso, o titular tem de renunciar ao cargo até 6 meses antes do pleito, ou seja, até o dia 6 de abril de 2024, em se falando das eleições deste ano, do ano em que eu gravo esse vídeo, ok? Ainda é preciso falar de dois detalhes dessa inelegibilidade reflexa, que abrange cônjuges e parentes de chefes do Poder Executivo. Primeiro, eu dei um exemplo de cônjuges, mas há que se falar, já disse, de parentes. Todos os parentes? Não. A Constituição fala em parentes, e atenção aqui de novo para os termos técnicos, não precisa decorar os termos técnicos, entendeu? Mas eu preciso falá-los porque vocês vão ouvir o tempo todo, então é bom saber do que se trata, né? Eu vou explicar do que se trata. A Constituição fala em parentes, consanguíneos e afins até o segundo grau e por afinidade. O que está incluído nesse rol de parentes? Isso inclui pais, irmãos, adotivos ou não, filhos, tios, cunhados e outros casos. Bom, saber quem são os parentes consanguíneos, os parentes afins, quem são os parentes até o segundo grau, exige entrar em detalhes do Código Civil, o Código Civil brasileiro, o que não é nossa intenção aqui. Mas você pode se aprofundar na questão
através de um link que vou deixar na descrição do vídeo. Segundo ponto, a inelegibilidade reflexa, e esse ponto é muito importante na prática, hein? A inelegibilidade reflexa não se aplica a candidaturas de parentes de titulares do Poder Executivo de um município que queiram se candidatar em outro município. Essa questão já foi muito discutida e o TSE firmou jurisprudência nesse sentido. Assim, o irmão do prefeito de Pindamonhangaba, por exemplo, pode se candidatar a vereador ou prefeito em Taubaté, sem problemas, cidade vizinha, né? Não confunda isso com a inelegibilidade do prefeito itinerante. Esse termo aí é mais fácil, não é um termo técnico, não é um jargão jurídico, né? Anota então, prefeito itinerante. Quem é o prefeito itinerante? O que é isso? O que é prefeito itinerante? O presidente da República, os governadores e os prefeitos, em regra, só podem ser eleitos, isso eu acho que já é de conhecimento comum do povo, todo mundo sabe, só podem ser eleitos para 2 mandatos consecutivos. Pois bem, já houve inúmeros casos concretos em que o prefeito de um município X, após exercer 2 mandatos no município X, renuncia 6 meses antes ao cargo de prefeito do município X para se candidatar no município Y. O TSE entendeu isso como uma forma de fraudar a regra de apenas 2 mandatos. Então, a figura do prefeito itinerante ela foi julgada ilegal, ilícita. Ela foi eliminada. Eliminou-se a possibilidade de um prefeito itinerante. Um prefeito, no fim do segundo mandato, pode até se candidatar a deputado dali a 2 anos, mas a prefeito novamente, mesmo fora do seu município, só depois de 4 anos do fim do segundo mandato. Ok? Bom, já discorremos demais sobre incompatibilidades e inelegibilidades, e esse é um curso programado para ser de aulas curtas, e esgotar o tema das inelegibilidades pediria uma manhã ou uma tarde inteira de aulas, e ainda ficaria a matéria de fora. O que farei então? Deixarei na descrição do vídeo, além de um link para a pesquisa das incompatibilidades, de que já falei, outro para a pesquisa de inelegibilidades. No mais, é preciso dizer que casos muito particulares precisam da análise de um bom advogado em direito eleitoral e não posso me aprofundar aqui em casos concretos, casos particulares, porque pode haver entendimentos distintos sobre o entendimento com que eu concorde e o entendimento do juiz eleitoral que aplicará no caso concreto, ok? Ainda não há uma inteira integração da jurisprudência, uma inteira solução, uma integral solução para todos os casos que possam surgir de controvérsias em torno das incompatibilidades, em torno das inelegibilidades, ok? Então, se eu me adiantar aqui, eu posso induzi-los a erro, porque no julgamento concreto das ações, dos registros de candidatura que ocorrerá em agosto e setembro de 2024, o entendimento pode ser diverso do que eu vou dizer aqui. Mas há alguns casos que já estão sedimentados, consolidados na jurisprudência, casos de incompatibilidade e de inelegibilidades. Eu espero que vocês pesquisem no link que eu vou deixar. E esses casos consolidados, eles não vão mudar para essa eleição. Fique atento, muito atento. Inelegibilidades constitucionais podem ser arguídas em qualquer momento, e sobre inelegibilidades inconstitucionais, de que eu falei, o caso dos analfabetos, o caso dos conscritos, o caso dos
estrangeiros, o caso dos cônjuges de prefeitos, governadores, presidente da República, não há dúvida sobre eles. O caso do prefeito itinerante, uma interpretação da Constituição, também não há dúvida sobre esses casos. Então, esses casos são garantidos, né, de que precisa haver desincompatibilização. Ok? Então, fiquem atentos para esses casos, sobretudo, e para outros previstos na lei de inelegibilidades, que não são controversos. Por quê? As inelegibilidades constitucionais podem ser arguídas a qualquer momento, mesmo após as eleições, e geram a cassação de mandatos. Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez nessa aula. Assistam às aulas de preferência na ordem da playlist, mas podem assistir na ordem que quiserem, de acordo com a sua dúvida maior. Eu convido a que se inscrevam, a que ativem o sinal de notificações e que realmente abram os links, tá? Porque eles são muito valiosos. Muito obrigado.